Fala, galera! Estamos de volta. Hoje é quinta-feira, dia de falar da nossa cerejinha do bolo, as finanças. Ontem a gente falou um pouquinho sobre abertura de empresas, já conversando um pouquinho sobre o orçamento, não é? Amanhã é dia de marketing e vendas, aula riquíssima, tá? Então, hoje, qual vai ser o nosso tema? 3 dicas de como organizar as finanças. Deixa eu ver. Eu fiz uma planilha passo a passo de como organizar um caixa, uma planilha de fluxo de caixa, inclusive tem até gráfico na planilha, super simples de fazer, tá? Eu fiz passo a passo junto com vocês, e se você tiver com um pouquinho de preguiça de fazer a planilha e não quiser perder tempo, é só entrar no site da Multiplique Contabilidade, colocar os seus dados lá embaixo, onde tem os dados para colocar, e na descrição colocar, quero minha planilha de fluxo de caixa, que eu mando aquela planilha anual prontinha para você ficar preenchendo lá suas informações de caixa e começar a organizar. E nas próximas terça-feira tem mais ferramentas para ajudar nessa parte orçamentária também, tá? Então não dá para perder. A minha primeira dica para vocês é anote absolutamente tudo, tá? Separe o que é gasto pessoal do que é gasto profissional. É um pouco clichê? É um pouco clichê, porque quem acompanha a gente no canal, quase todo santo vídeo eu falo isso. Mas parece que é difícil. Para muita gente isso ainda é muito difícil, tá? Separar tudo que é do profissional do pessoal. Quando você trabalha de empregado, isso é muito fácil, porque você só pinga o que é de seu de fato na sua conta e aquele valor que está na sua conta você gasta do jeito que você quiser. Porém, quando a gente se torna um empresário, tá? Começa a fazer as primeiras vendas, isso é desafiador, porque o dinheiro vai pingando na conta e daí você tem que separar. E você vai ter que o quê? Se dar um salário. Você vai se autorremunerar, tá? E é aí onde todo mundo se perde, tá? Por quê? Porque o dinheiro vai pingando na conta e empresarialmente movimenta muito dinheiro. A gente começa a movimentar muito mais do que a gente imagina. Só que o que acontece? Esse dinheiro ele gira. Não quer dizer que esse dinheiro é seu. Como é que você vai saber que esse dinheiro é seu? Separando tudo que é gasto pessoal e tudo que é gasto profissional. Ou seja, tudo que você receber na parte pessoal, tudo que você recebe de profissional. Você tem que separar isso e ter muito claro, tá? Então, é o seguinte, ó, o meu marido, ele é serralheiro, tá? Então, ele tem a conta jurídica dele, tá? E ele tem a conta física. Tudo que ele tem para receber, ele recebe lá na jurídica. Tudo que ele tem para pagar da empresa, ele paga lá na jurídica. O que sobra, a gente transfere para a conta física e daí a gente paga as contas. No final do ano, eu distribuo o meu lucro. Você não precisa esperar até o fim do ano para distribuir o lucro, pode distribuir antes, nada te impede de fazer isso. O importante é você saber se está tendo lucro ou não, tá? Isso é muito importante de saber. Tá? E no momento você tem, como é que você sabe disso? Anotando cada centavo que movimenta, tanto na física quanto na jurídica. Dá trabalho? Dá trabalho. Existem maneiras de fazer mais fácil? Existem maneiras de fazer mais fácil. Eu ensinei lá como fazer no Excel, que dá trabalho, tem que digitar conta por conta, caixa, tudo que muito movimenta, em caixa, cartão, enfim. Tá? Existem softwares, sistemas que você não precisa estar digitando tudo. A gente aqui na Multiplique Contabilidade oferece um sistema de graça para você, tá? No nosso plano controle, que nesse sistema você não precisa ficar digitando tudo. Você consegue aí estar importando os extratos. Então, se você movimenta tudo pela conta jurídica, você vai conseguir o quê? Importou o extrato, está fechado o seu banco, tá ok. Né? Não precisa ficar digitando despesa por despesa. Né? E o que movimenta no caixa, você tem que daí digitar e lançar a parte de movimentação de caixa, afinal o sistema não adivinha, né? Mas existem maneiras de fazer mais fáceis, existem maneiras de otimizar. Tá começando, não quer pagar por um sistema, tem a opção de ter o sistema de graça aqui na Multiplique, né?
E se você não quiser ter o plano controle, que quiser optar lá pelo plano básico para reduzir mais um pouquinho, enxugar um pouquinho mais o seu custo, né? Aí então você pode optar por um Excel, né? Principalmente a movimentação de caixa, a movimentação que você movimenta em dinheiro, em espécie, né? Lá no Excel fica mais fácil de fazer. Ai, Cíntia, mas eu não me adapto com computador. Eu sei, é difícil. É difícil para muitas pessoas, né? A tecnologia, para quem é novo, gente, eles nasceram com o computador e com o celular no colo, né? Mas para quem não é tão novo, teve que se adaptar a esse novo meio. Alguns conseguiram, outros têm mais dificuldade, obviamente. Não tem problema, você pode fazer no livro caixa, pode anotar no caderneta, minhas suas despesas pessoais. Ah, eu quero anotar na minha caderneta, no meu livro caixa. Eu tenho lá um caderninho que a gente anota lá de noite e funciona. O importante é funcionar, tá? Se for no caderninho, se for numa planilha de Excel, como que a gente ensinou e disponibilizou aí para vocês, se for por um sistema que a gente disponibilizou para vocês também, não tem problema. O importante é o quê? Anotar tudinho, tá, galera? Tem que anotar tudo. O que mais que eu tenho que anotar, Cíntia? Escritura e tudo que você tem para pagar. Sim, não é só o que você gastou do passado, você tem que escriturar o que tem no passado e o que tem no futuro. Sim, por quê? Porque você tem que saber o que você tem para pagar. E aqui na contabilidade, gente, eu pego cada situação. Cada situação. A pessoa não organiza seu contas a pagar. Acontece muito com parcelamento de imposto, tá? Poxa, tu sabe que todo dia 20 tu tem o imposto para pagar, tu sabe até a alíquota do imposto, porque quando tu abre a empresa, tu pergunta e eu te passo, ó, tu vai pagar tantos por cento em cima de tudo que tu vender. Tu sabe que tem aquele imposto dia 20. Ah, eu esqueci. Onde é que tu anotou que tinha esse imposto para pagar? Né? Acontece muito com parcelamento, a gente faz o parcelamento, daí a gente coloca lá débito em conta no parcelamento, só que aí não por algum motivo o sistema da Receita não debitou. Acontece frequentemente da Receita simplesmente não debitar o valor da conta. E a pessoa nem dá bola, não avisa contador, não dá bola. Simplesmente não dá bola. Aí o que acontece? Perde o parcelamento. E aí? Faz o quê nessa hora? Perde parcelamento. Ai, mas eu não sabia, não estava debitando na minha conta. Por que não avisou? Poxa, tu sabia que tinha aquele valor para debitar. Se não debitou na tua conta, tu não pagou em dinheiro, ninguém pagou, ninguém vai lá pagar a conta para você, meu querido. E é isso que eu quero o quê? Colocar aqui. Organize seu contas a pagar, porque evita dívidas, evita juros, evita multa, evita transtorno, evita negar o seu crédito, você fica com um score muito melhor quando você paga as suas contas em dia, tá? E como é que você vai saber que vai conseguir pagar as contas em dias? E evita que você gaste o que você não deve, porque às vezes entra lá 100 mil reais no seu caixa em um dia. Só que você tem 150 mil para pagar. Então você não pode tirar aqueles 100 mil e fazer uma viagem, porque não é seu lucro aqueles 100 mil. Você tem contas para pagar no futuro. Então, você tem que guardar o dinheiro para pagar aquelas contas. É organização financeira. É assim que se organiza financeiramente, ok? Controla tudo que você tem para pagar e tudo que você tem para receber. Que esse é o nosso próximo passo. Escriture tudo que você tem para receber. Gente, isso é extremamente importante. Quando eu vou receber, qual o valor eu vou receber, de quem eu vou receber, quando eu vou pagar, qual o valor que eu vou pagar e para quem eu vou pagar. Isso tem que estar muito claro para você. E nós oferecemos um sistema que isso fica assim, ó, muito fácil mesmo, tá? Eu vou tá? E esse contas a pagar que você receber tem que estar muito claro, muito estampado na cara, para você cobrar do seu cliente que não te paga, para você saber quanto você tem para receber, quando tem para receber, e para você saber se o que você tem para receber cobre o que tem para pagar ou não, tá? Você precisa ter tudo isso anotado, porque se você anotar tudo que você gasta, tudo que você recebe, você consegue saber o seu lucro. Se você gasta somente o que realmente sobra,
você não vai ter prejuízo na sua empresa, você não vai quebrar. E daí aí eu aconselho dar aquela, o quê? Sobrou 10 mil de lucro. Tira 25% para a empresa, para investimentos futuros, né? Para fazer uma reserva de emergência, investimentos futuros, e 75% para sua conta física, para você gastar no que você quiser. É uma dica, assim, essa conta 25,75. Eu acho ótimo. 1/4 de tudo que você tem de lucro, apurar o lucro da sua empresa, guarda 1/4 para investimentos futuros, porque imprevistos acontecem, nós tivemos aí a pandemia que ninguém previa, né? E se você tem uma reserva guardada, você não fica com as calças na mão, né? Então, guarde, invista, coloque isso numa aplicação de liquidez imediata, deixa lá numa aplicação que você consiga mexer caso necessite, porque às vezes acontece de o cliente não pagar, né? O cliente atrasou, não pagou e a sua conta tem que pagar. Então, você tem de onde tirar uma reserva de emergência para não ter que ficar pagando juro também, né? Não fica em maus lençóis. Isso acontece com todo mundo, tá? E daí a minha dica de ouro é encerre o caixa diariamente. Não deixa para encerrar de manhã. Terminou o dia, encerra o caixa. No máximo, assim, hoje eu encerro o caixa de ontem. Dá para fazer isso, dá para fazer, mas hoje eu encerro o caixa de ontem. Não deixa para encerrar semanal, não deixa para encerrar mensal, porque daí você se enrola, você não se lembra mais, você se perde. Já aconteceu muita operação no meio do caminho, e daí acaba se perdendo, e algumas coisas não são anotadas, e daí o resultado não vai ser fiel. Aí você se perde de novo na organização financeira. Organizar financeiramente é exatamente isso, anotar tudo. Tudo que você tem dentro da empresa em tempo real. Quanto mais próximo do tempo real possível, melhor. Que daí não tem perigo de você se perder. Você tem os números na mão. E consiga fazer esse controle de maneira fácil, prática e objetiva, tá bom? Cuide das suas finanças, sucesso, galera, muito lucro para nós, que tenhamos um caixa positivo bem grande e até amanhã vamos aprender um pouquinho sobre vendas, tá bom? Tchau, tchau!